Uma vez que nós entendemos o que é o custeio variável, vamos compreender então quais são as vantagens de utilizar esse tipo de custeio, esse método, bem como as desvantagens. Aqui eu coloquei as principais, tá? As principais vantagens, que ele não vai sofrer processo arbitrário, né? Ou seja, são subjetivos de distribuição daqueles gastos comuns que nós conhecemos como os custos fixos. Aqui não tem esse tipo de rateio, são as principais vantagens. Outra vantagem, o resultado líquido ele não é afetado por mudanças, né? Seja no aumento ou na redução do estoque, né? Do inventário. Porque se a empresa ela acaba produzindo mais, é impactado diretamente até no resultado, né? Ela produziu, se vai vender, porque o custo fixo ele é alocado para os produtos. E se não é vendido tudo, parte desse custo fixo fica no inventário, o que é impactado, inclusive, no resultado da empresa, tá? Então, aqui nós não temos esse impacto, haja vista que o custo fixo ele não é alocado para os produtos. Então, se eu não vender aqueles produtos, ele não vai ficar estocado, né? Então, não tem esse impacto no resultado do negócio. Outro ponto interessante como vantagem é que todas as informações, uma vez que nós estamos usando pelo custeio direto, né, ou as informações relacionadas ao variável, a gente tem uma forma mais prática, direta, né, de obter informações. Haja vista que os custos diretos ou os variáveis, de certa forma, nós já conseguimos identificá-los com uma certa propriedade, de uma maneira mais rápida. Então, eu consigo ter uma análise um pouco mais com rapidez, né, comparada à outra, porque eu preciso ter o aguardo, né, do meu gasto fixo daquele período para depois fazer aquele processo de rateio. E elencando algumas desvantagens, né, que essa exclusão desses custos fixos, ele fere os princípios contábeis, né, e altera o resultado do exercício. É uma desvantagem porque esse método de custeio não é aceito para fins fiscais, ok? Então, resumidamente, foi isso que foi apontado nesse tópico. Além disso também, esse tipo de custeio, custeio variável, né, ele é usado bastante para essas análises, né, de curto prazo, ou seja, para análise ali de decisões que acontecem no âmbito ali, no período ali de um ano. Em contrapartida, a gente entende que o custeio para absorção ele pode ser usado num período mais de longo prazo. E na prática, né, a gente sabe que existe o desafio de fazer essa classificação de fixo e variável, e que talvez pode ser que não seja tão simples como parece, né? São aqui algumas vantagens e desvantagens, né, ou pelo menos pontos para nós começarmos a refletir. Mas fato é que esse custeio variável ele acaba auxiliando bastante na gestão. E aqui a gente já pode até adiantar que não existe, né, um custeio, né, que vai atender a 100%, né, ou um custeio melhor do que o outro. Sempre é interessante trabalhar com pelo menos esses dois, com o custeio para absorção, onde nós vamos atender a legislação, e o custeio variável, onde nós vamos atender decisões, né, principalmente nesse aspecto de curto prazo. A combinação desses dois é, de certa forma, uma combinação ideal. Por esse motivo também nós mencionamos os dois aqui no nosso curso de análise de custos. E eu quero te ver na nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre a estrutura, né, do plano de contas, do demonstrativo de resultado do exercício.